Olá pessoal, meu nome é André Maurício e a partir desse momento estaremos iniciando uma sequência de aulas para a produção de gráficos elaborados no Excel. Porém, para a criação desses gráficos elaborados, nós precisaremos entender o uso de algumas funções. Sendo assim, nós iremos aprender de forma isolada como funcionam essas funções. Pois, se na hora em que formos confeccionar esses gráficos, vocês não possuírem a habilidade, o conhecimento de determinadas funções e não saberem também o significado de cada uma delas, a criação do gráfico ficará confuso e vocês se sentirão desmotivados no assunto de criação de gráficos elaborados. Então, a partir desse momento, nós vamos iniciar nossos estudos com o aprendizado da função PROC-V. Vamos lá? Tá aí, pessoal, eu estou com o Excel aberto. Vamos então entender como que funciona essa função lógica do PROC-V. Se vocês observarem aqui nessa linha 8, pessoal, eu tenho a descrição da função PROC-V. O que faz? Qual que é o objetivo dessa função PROC-V? Então, eu expliquei aqui para vocês, pessoal. A função é localizar alguma informação em linhas de uma tabela ou de intervalo. Então, eu vou procurar algo nas linhas de uma tabela ou de um intervalo. O V da PROC-V significa vertical. Então, esse V aqui, pessoal, ele significa vertical. Existe também a função PROC-H, que seria horizontal. Vamos lá. Nessa outra linha aqui, eu tenho a observação, O que é essa observação? É a sintaxe da função PROC-V. Qual que é a sintaxe dessa função? Turma, quando eu coloco o PROC-V, eu tenho que passar 4 argumentos. Tudo bem? Então, a função PROC-V ela é composta de 4 argumentos. Quais são esses argumentos? Primeiro argumento que eu preciso passar, valor procurado. Segundo argumento, matriz tabela. Terceiro argumento, número, índice, coluna. E o quarto argumento, o intervalo pesquisa. Tá? Então, vejam bem, a função PROC-V, eu preciso passar 4 argumentos. O valor procurado, pessoal, o que é esse primeiro argumento, o valor procurado? Eu vou ter que informar um valor que deverá ser localizado em uma matriz tabela, tá ok? Então, eu vou ter um valor que vai ser localizado na minha tabela. A minha tabela, pessoal, ela possui um índice, tá? Número, índice, coluna. O que é isso aqui? Número, índice, coluna. Então, a minha tabela era composta por índices. Veja bem, pessoal, eu posso ter uma tabela, eu vou selecionar aqui as colunas, A, B, C, D. Eu tenho uma tabela com 4 colunas. Tudo bem? Fiz uma tabela com 4 colunas. Então, a coluna A tem o índice 1, a coluna B o índice 2, a coluna C o índice 3 e a coluna D índice 4. Pessoal, então aqui eu tenho que informar nesse número, índice, coluna, eu preciso informar em qual coluna que está a minha informação. Aqui você vai passar o número. A coluna que eu quero trazer é o valor que está na coluna B. Então, vai ser o índice 2. Não, André, está na coluna D. Então, índice 4. Lembrando que, pessoal, eu não preciso começar a fazer minha tabela na coluna A. Eu poderia começar a fazer aqui no E, E, F, H. Então, a minha tabela tem 4 colunas. Tudo bem? Nesse caso, pessoal, a coluna E, fiz a minha tabela nesse intervalo aqui, turma. A coluna E vai ter o índice 1, a coluna F índice 2, a coluna G índice 3. Tá? Então não importa aonde você começar a criar a sua tabela. Posso começar a criar daqui minha tabela, tá? Com 4 colunas. Lembrando que essa é a primeira, segunda, terceira e quarta, tá bom? Da sua matriz tabela. A sua matriz tabela vai ter um índice de coluna. E o intervalo pesquisa. O que é esse intervalo pesquisa? Pessoal, vou informar se eu quero uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata.
Aqui embaixo eu estou deixando, pessoal, bem explicadinho uma biblioteca para vocês desses parâmetros. Tudo bem? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou esquecerem, né, no decorrer dos dias aí, vocês podem estar consultando esse material aqui para saber o que faz cada argumento desse. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos descer até o nosso exercício e vamos começar a fazê-lo, tá? Para que vocês possam entender na prática como é que funcionam esses argumentos, tá bom? Vamos lá então, vamos começar a construir a nossa planilha. Tá, então vamos lá, pessoal, vamos tentar entender o que nós temos aqui. Se vocês olharem, eu tenho duas tabelas, tá bom? Pessoal, eu tenho uma tabela aqui chamada tabela de preço. Essa tabela de preço, pessoal, ela tem 3 colunas. Coluna A, B e C. Lembrando então, ó, índice 1, índice 2, índice 3. São 3 colunas, tá ok? Se eu tivesse começado aqui na coluna C, D e E, o índice C seria 1, 2, 3, tá? Então não importa onde eu começo. O valor da primeira coluna vai ser sempre 1. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Nessa coluna código, eu tenho 12 produtos, tá? Eu tenho 12 produtos. E do lado a descrição desse produto. Então, quem é o produto número 4? O HD externo 2 TB. Quem que é o produto número 7? É o estabilizador. E aí vai. Lembrando que eu poderia ter uma tabela com 2.000 produtos, 10.000 produtos, 20.000 produtos, né? Dependendo da empresa, você vai ter diversos produtos, tá? Por ser um exemplo didático aqui, a gente está só com 12 itens na nossa tabela de preço. E ó, pessoal, eu tenho o preço unitário de cada produto, tudo bem? Então, essa é a minha tabela, pessoal. Tem uma tabela com código, descrição e preço unitário. Tá, André, o que você quer fazer agora com essa tabela? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou informar aqui o código do produto, pessoal. Eu vou estar informando aqui o código 1, código 5, código 7, tal. Eu vou colocar o código de um determinado produto que existe nessa tabela aqui. Pessoal, o que ele vai ter que carregar aqui na descrição? Ele vai carregar o nome desse produto e no preço unitário ele vai carregar o preço unitário desse produto. Então, vocês entenderam? Eu vou montar um sisteminha, né? Como se fosse uma nota fiscal aqui, ó, pessoal. Imagine isso como se fosse uma nota fiscal. Eu vou digitar o código, tá? E automaticamente ele vai ter que carregar a descrição e o preço unitário. Legal? E aí, pessoal, vou informar uma quantidade, né? Vamos supor que eu coloquei o que aqui? Eu coloquei o código 2. Ele vai carregar aqui o teclado sem fio e R$ 79,00. Se eu informar que eu quero comprar 5 itens desse teclado sem fio, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um cálculo aqui, ó, 5 vezes 79. Então ele vai me trazer o quanto que eu vou pagar nesses 5 teclados sem fio, tá ok? Então a quantidade, eu vou informar a quantidade aqui, ele vai fazer esse cálculo, ó, quantidade vezes preço unitário. Aí ele vai trazer um valor para mim, tá bom? Então essa minha nota fiscal eu posso ter vários itens aqui. E aí ele vai me dar um total da minha compra, tá bom? Legal? Então, pessoal, total do orçamento ou da compra, né? Então, essa é a lógica do nosso sistema. Nós vamos começar a montá-lo agora, então. Tudo bem? Vamos lá? Pessoal, veja bem, eu vou digitar aqui, ó, 0001, 0005, tá ok? Eu vou digitar a informação nessa coluna. Quando eu digitar a informação aqui, ele vai ter que informar aqui na coluna F a descrição, o nome desse produto e o preço unitário, como nós falamos. Tudo bem? Então, em que lugar que eu vou inserir a minha PROC-V? Vai ser aqui? Não, aqui é o local onde eu vou digitar o código, tá? A minha fórmula, pessoal, ela tem que ficar ali no campo descrição. Tudo bem? Então, eu vou vir aqui e colocar, ó, igual PROC-V, nome da minha função, tem que passar 4 argumentos. O primeiro dele, valor procurado. Onde que você vai colocar o valor que você quer procurar lá na matriz tabela? Pessoal, o valor procurado vai estar aqui, ó. Eu vou digitar um código ali. 1, 2, 3, tá? Então, onde que está o valor procurado? Nessa coluna.
esse valor procurado, onde é que você quer localizar? Qual que é a matriz que você quer localizar esse valor procurado? Essa é a minha matriz tabela, ó. Seleciona a minha matriz tabela. Próximo argumento, então informamos dois argumentos. O terceiro argumento, qual que é o número do índice dessa coluna? A descrição, pessoal. Nós temos uma coluna com 3 índices, 1, 2 e 3. Qual que é o índice da coluna descrição? É o índice 2. Vocês olharem aqui, ó, a minha tabela tem 3 colunas e a descrição está no índice 2. Próximo, você quer uma correspondência aproximada ou exata? Na verdade, pessoal, eu quero uma correspondência exata, tá? E traga exatamente o que eu estou procurando. Então vamos lá, não é aproximado, exato. Então vou marcar o falso aqui, perfeito. Fechei o parênteses, tá aí, tá montada a minha função PROC-V. Vou dar um Enter. Olha só, pessoal, ele está marcando a ND, porque eu não tenho informação nenhuma. Isso é um erro, tá ok? Como eu não tenho nenhuma informação digitada aqui, ó, ele vai gerar esse erro aí. Nós já vamos ver como é que nós vamos retirar esse erro. Então, se eu colocar aqui, ó, 0001, tá bom? Vou dar um Enter. Olha lá, pessoal, ele colocou aqui, ó, mouse sem fio, tudo bem? Se eu colocar 0002, ele vai carregar para mim teclado sem fio, e aí vai, tá ok? Porém, se eu apagar essa informação aqui, ele gera aquele erro, porque eu não tenho nada digitado aqui no código, né? Então o valor procurado está vazio. O que nós vamos fazer, turma? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estar colocando uma outra função chamada CErro. Essa função, então, ela vai ser digitada logo após o sinal de igualdade, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, CErro. Olha lá, conforme eu vou digitando vai aparecendo. Vou dar pressionar a tecla Tab, tá? Ele colocou o CErro, abriu um outro parênteses, então ele está falando, ó, se acontecer algum erro nessa PROC-V, eu quero que ele, ponto e vírgula, ó, próxima instrução. Então, primeira instrução, segunda instrução após o ponto e vírgula. Deixe vazio, deixe em branco. Então, quando que vai acontecer um erro? Se não tiver a informação procurada, tá? Se não tiver a informação que eu quero procurar lá na minha matriz tabela, deixa o campo em branco, ó. Isso aqui em branco. Tá? Vou dar um Enter, vamos ver o que vai acontecer? Olha aí, ó, pessoal. Tá? Então, vou colocar novamente aqui, ó. Vou digitar a informação ali, ó, 0001. Então, pessoal, quando eu der um Enter, essa função vai pegar esse valor, tá? E vai procurar nessa planilha aqui e preencher o campo descrição conforme a descrição que aparece desse outro lado. Vou pressionar Enter. Olha lá, ele já trouxe para mim a informação, tá bom? Puxa, André, eu vou precisar digitar a mesma informação em todas as outras células. Vou ter que vir aqui e repetir. Venho aqui e repito toda essa mesma informação. Pessoal, é aquilo. Quando nós estamos trabalhando com Excel, a gente precisa ter produtividade. Tá ok? Então, se você digitou a função aqui, o que eu posso fazer? Eu venho aqui na alça de preenchimento, ó, tá? No cantinho da célula, na alça de preenchimento. Vou puxar aí a célula, tá? Vou arrastar nessa alça de preenchimento até embaixo. O que ele vai fazer? Ele vai copiar toda a fórmula para essas células. Só que veja bem, pessoal, olha o que aconteceu aqui. Nós estamos com um problema. Ele trouxe aí para mim, ó, a matriz tabela A20 a C31. Nessa outra célula, A21 a C32. Observe aqui, ó, pessoal, ele vai descendo com as informações, tá ok? Ele está descendo. Isso não pode acontecer, eu tenho que fixar, deixar o valor fixo aqui, ó. Ela não pode sair desses dados que estão aqui. O que eu vou fazer? Pessoal, existe a tal da referência absoluta. Eu preciso travar a minha célula sempre com esses dados. Tá ok? Então a linha não pode ficar andando conforme que nós estamos vendo aqui, ó. Conforme eu vou dando conforme eu vou arrastando, pessoal, ela vai andando, né, para baixo. Então,
eu estou pegando informação desnecessária. O que eu vou fazer? Pessoal, para fixar o valor, tá? No caso, ela tem que permanecer A19 até C30. Então eu vou selecionar, ó, seleciona esse intervalo de A19 até C30. Para travar, pessoal, eu vou pressionar F4. Pressiona a sua tecla de atalho F4. Tá ok? Ao pressionar F4, olha o que ele fez, pessoal. Colocou o cifrão antes da coluna e o cifrão antes do número da linha. Tá bom? Cifrão antes da coluna e cifrão antes da linha. Dessa forma, pessoal, vou manter esses dados travados. Quando eu puxar a minha fórmula, ela não vai sair disso. Então, olha o que eu vou fazer. Vou dar um Enter. Vou vir aqui novamente. Vou arrastar agora. Então, arrastei, né? Puxei a alça de preenchimento. Arrastei. Olha que legal, pessoal. Agora, conforme eu vou digitando 0005, ele vai me carregando a informação ali, ó. 0009, tá bom? Então, ele carrega a informação. André, o que acontece se eu digitar um valor que não existe? Ele vai cair naquele erro. Porque se ele não encontrar nada, ele deixa a célula em branco. Vamos ver aqui, ó, 0014. Esse produto não existe aqui na lista, ó. Então ele vai cair no erro, né? Não encontrou nada na função PROC-V, mantenha a célula em branco, ó. Não carregou valor nenhum. Tudo bem? Bom, turma, eu preciso carregar aqui também o preço unitário. Então eu vou repetir a mesma fórmula aqui, ó. Então quando eu digitar um valor aqui, ele vai procurar o valor que tiver digitado aqui, aonde? Nessa tabela. E o que eu quero que ele traga? Qual o índice que eu quero que ele traga dessa vez? O preço unitário. O preço unitário é a terceira coluna, ó, pessoal. A terceira coluna, tá? Primeira, segunda, terceira coluna. E eu quero um valor exato. Então vamos lá, pessoal. Eu já vou inclusive colocar a função de erro. Igual C erro. Qual C erro, tá? Pressiono o Tab, ele abriu parênteses, PROC-V, abriu parênteses novamente, vou colocar lá então, ó, valor procurado, é o que eu digito aqui, ponto e vírgula, qual que é a minha matriz tabela? Seleciona a minha matriz tabela, tá bom? Ponto e vírgula, qual o índice da coluna que eu quero exibir? O preço unitário, como a gente acabou de falar, ela é a coluna 3, então eu digito 3 aqui. Ponto e vírgula, eu quero um valor exato, não é aproximado, eu quero exatamente o que estiver na célula. Então coloco lá o número 3, aliás, desculpa, coloco a opção falso, fechei o parênteses. Se acontecer algum erro aqui nessa PROC-V, eu quero que ele deixe o valor da minha célula em branco. Então, ó, olha lá, tá ok? Então, se ocorrer um erro nessa PROC-V, deixa o valor da célula em branco, vazia. Né? Vou dar um Enter, olha lá, pessoal, ele já carregou, tá bom? Só que é aquilo, ó, nós não travamos a célula ainda. Se eu puxar, eu vou ter o mesmo erro. Então eu vou selecionar aqui de novo, ó, qual a tecla de atalho que eu pedi para vocês pressionarem? F4. Pressiono F4, ele vai colocar referência absoluta para mim. Isso aí tem o nome, é referência absoluta, tá bom? Vou pressionar um Enter. E agora eu posso sair puxando também, ó, pessoal, vem aqui nas alças de preenchimento, clico e arrasto para baixo, é só puxar, turma. Pronto, olha lá, conforme eu vou digitando os valores aqui, ó, 0007, olha, ele vai carregando o produto certinho para mim agora, tá? Imagine, pessoal, como se fosse uma nota fiscal. Agora o seguinte, pessoal, quando eu digitar a quantidade aqui, o cara comprou 5 mouse sem fio, ele comprou 2 gabinetes, tá? O que eu quero que ele traga para mim? O total, tá, dessa compra. Ele vai ter que fazer 5 vezes 49. Você comprou 5 mouse sem fio, o preço unitário dele é R$49. Então 5 vezes 49, ele vai trazer o total. Gabinete, o gabinete custa R$200. 2 vezes 200, ele traz para mim. Tá? Então, o cálculo é um cálculo de multiplicação. Vamos lá? Igual 5, né? A quantidade está na G19, vezes H
19. Então eu tenho, ó, quantidade vezes preço unitário. Tudo bem? Olha lá, ele já trouxe para mim. Legal? Só que é o seguinte, pessoal, se eu não tiver informação aqui, ó, deixa eu apagar isso daqui, tá? Ele zerou para mim, legal. Se eu não tiver essas informações aqui, ó, ele não pode dar esse erro aqui, turma. Olha o erro aparecendo. Então, novamente, eu vou usar a função CErro. Eu vou vir aqui, ó, vou colocar igual CErro, tá bom? Vou abrir o parênteses, olha lá, ó. Se houver um erro aqui nesse cálculo, eu vou colocar ponto e vírgula, deixa em branco, tá bom? Então, caso acontecer um erro, né, nesse cálculo, não execute, exiba para mim o valor em branco, tá bom? Então, CErro. Faltou um E aqui, deixa eu colocar um outro E, tudo bem? Então, ó, se ocorrer um erro ao executar a função verdadeira e a função falsa. Se acontecer um erro nessa primeira função, execute a segunda, que é para deixar em branco. Vamos lá. Olha aí, ó, pessoal, agora ele já não está trazendo erro. Porém, se eu digito um valor ali, ó, vamos colocar aqui 0001. Olha lá, ele exibiu aqui para mim o valor, tá bom? Eu preciso informar aqui a quantidade para ele fazer o cálculo. Vamos colocar 2. Olha lá, 98. Tá bom? E aqui eu já tenho uma função soma, pessoal. Vocês podem dar 2 cliques aqui que vocês vão ver, ó. Estou somando todo o conteúdo dessa linha, tá bom? Eu vou puxar aqui também, ó. Vou pegar a alça de preenchimento, seleciono e arrasto até embaixo. Olha lá. Então, eu vou tentar colocar outras informações. 003, eu comprei esse produto. Faltou um 0 aqui, pessoal. 0003. Olha lá, monitor. Quantos monitores você comprou? Ah, eu comprei 3 monitores. Então 3 vezes 750 vai tornar para mim 2.250. Tá bom? Então olha aí, turma. Facinho a planilha de se fazer. É facinho o PROC-V. Então eu vou pedir para vocês fazerem o preenchimento de toda a sua planilha, tá? E deixar ela funcionando normalmente. Legal? Existe uma outra forma também de nós estarmos fazendo isso, que seria eu dar um nome para esse intervalo de célula. Em vez de ficar digitando aqui, ó, pessoal, A19 até C30, eu posso dar um nome para esse intervalo. É o que eu vou fazer na planilha aqui embaixo, tá bom? É a mesma planilha. Porém, pessoal, eu vou dar um nome para esse intervalo aqui, ó. É o que nós vamos estar fazendo agora. Na verdade, esse recurso ele tem um nome, tabela nomeada. Se vocês olharem aqui em cima, ó, exemplo 2, tabela nomeada, tá? É o nome correto disso que nós vamos estar fazendo, tá? Não é um recurso muito utilizado, mas nós temos também essa opção. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse intervalo de células, legal? Vou dar um nome para ele. Para dar um nome, eu vou vir aqui em fórmulas, eu venho na guia fórmulas, vou clicar, ó, pessoal, em definir nome. Vocês entenderam? Então, na guia fórmulas, eu tenho uma opção chamada definir nome. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma caixinha e vai pedir para que eu dê um nome para esse intervalo de células. Tá? O nome você pode escolher o que você quiser. Tabela de preço, tabela, dados. Eu vou colocar o nome como dados, tá ok? Perfeito. Turma, é só dar um nome, tá? Ele vai pegar o intervalo de célula aqui embaixo que está selecionado e eu vou dar um OK. Pronto, agora esse camarada aqui ele tem um nome, pessoal. Esse nome inclusive aparece aqui em cima, ó. Olha lá, dados na caixa de nome, tá bom? Ó, aqui em cima eu tenho uma caixinha chamada caixa de nome e ele mostra para mim a palavra dados. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, pessoal, fazer a mesma coisa, igual. Tá, já vou colocar a função erro, ó, CErro. Vou abrir o parênteses. Agora eu coloco a função PROC-V. Então, se acontecer um erro aí na função PROC-V, né, ele vai deixar em branco. Então, ó, vou passar os parâmetros da função PROC-V. Valor procurado, a mesma coisa, é o código, ó, E37 agora. Ponto e vírgula. Pessoal, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome daquele meu intervalo. Eu não preciso digitar A37 até
C48. Não é necessário. É só eu colocar o nome aqui. Se você quiser selecionar, ó, se eu vier aqui selecionar, ele coloca já o nome daquele intervalo para mim. Olha que interessante. Tá bom? Ponto e vírgula. Qual coluna que eu quero trazer? Então, ó, a descrição é na coluna 2, né? Ó. Tá bom? Então, 1, 2, 3. Vamos lá, coluna 2, ponto e vírgula. E agora, ó, nós temos correspondência exata. Tá bom? Fechei aí o parênteses, ponto e vírgula. Então, se der algum erro aqui nessa função PROC-V, ele vai deixar para mim o quê? O valor da célula em branco. Então, vamos dar um Enter. Olha lá. Eu vou digitar um novo valor aqui. 0001. Tá? Apareceu perfeito. Pessoal, interessante. Ó. Como ela tem um nome, esse intervalo, agora eu não preciso fazer a referência absoluta, né? Alguns vão falar, André, como é que você vai travar o endereço da célula ali? Ela vai ficar naquilo, a pessoa. Interessante de você nomear é que você não vai precisar usar a referência absoluta. Ó. Eu já posso ir aqui na alça de preenchimento e puxar. Olha que legal, tá? E aí, conforme eu vou colocando o valor ali, ó, 0003. Olha, ele já vai trazendo para mim as informações. 0005. E aí vai, tá ok? Aqui eu faço a mesma coisa também, ó. Igual, se erro. Vou abrir o parênteses, função PROC-V, abro o parênteses, aí eu coloco onde que é o valor digitado, o valor procurado, né? Eu vou digitar o valor aqui, ó, ponto e vírgula, posso selecionar, eu coloco lá a palavra dados, ó, ele já traz para mim o nome do intervalo. Qual a coluna que eu quero trazer, ó, pessoal? Coluna 3 agora, o preço unitário, 1, 2, 3, faz parte da coluna 3. Não esqueça, pessoal, se eu tivesse feito essa planilha toda aqui, ó, na coluna D, começado a partir da coluna D, ela seria também o número 3, porque ia começar 1, 2, 3, tá bom? 1, 2, 3, ia ficar a mesma coisa. Então vamos lá, eu vou colocar aqui a coluna 3 agora, e eu quero o valor exato, tá bom? Ponto e vírgula, deixa a célula em branco se ocorrer algum erro, tá? Se ocorrer algum erro na PROC-V, deixa a célula em branco, dou um Enter. Olha aí, pessoal, funcionando tudo direitinho, tá? O resto vai ser a mesma coisa. Você vai fazer o cálculo aqui, tá? Igualzinho que está aqui em cima. Perfeito? Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Vocês vão escolher se querem usar a função PROC-V colocando o nome das células ou se você quer dar um nome para esse intervalo aqui, ó. De ambos os jeitos você pode fazer, tá ok? Você escolhe para você o que vai ser melhor. Ou usar tabela nomeada ou usar o próprio endereço da célula como nós fizemos aqui. Espero que tenham entendido. Pratiquem o exercício, pratiquem bem para que vocês fiquem fera nessa função PROC-V. Um abraço a todos vocês.